Essa informação que eu vou dar, certo, é uma informação que não está ainda nos fatos, tá? Opa, Mas então, é uma informação importante, tá? Vamos ver. É o seguinte, o PT, certo, o Penha talvez até saiba disso daí, tá? Como diretor de comunicação, né? O PT está pedindo a cassação do mandato do vereador Fernando. Ah, é? Tá. Isso nós não sabíamos também, não. Você Então, sabia, Luciano? Não. É uma notícia... Eu até estranho que ela não tenha vazado, entendeu? Tá? E a gente está querendo fazer essa comunicação aqui no seu programa, pela audiência que tem, etc. e tal, tá? E é claro que é um direito que o PT tem, ele está exercendo o direito dele, tá? Não como partido, mas como suplente depois, tá? E o que a gente... Quem assumiria a vaga do Fernando? Dentro do... Não, a informação que a gente tem, que a primeira suplente é a que está ocupando o lugar do Toninho, Isso, né? daí Que é a segunda, o que segundo é a é o professora Tora. Marilena Nilman. O segundo eu acho que é o Tora, a informação Tora. que eu tenho, tá? Que é Célio Raimundo Gomes de Carvalho, tá? Tá, correto. Tá. E esse pedido foi feito, tá? E se o vereador, para isso daí, o PT ajustou uma banca de advogados, tá? Uma banca, a banca mais famosa da região, tá? Então, subentende-se também que tem um certo custo essa banca, né, para fazer essa petição, né, tá? E se o vereador, através do seu advogado, que eu também não sei quem é só ele que está tratando o assunto dele mesmo, não tivesse já feito a defesa e protocolado em São Paulo, já estava cassado, tá? Então, o PT, fazendo um paralelo, né, com a demissão do Marcelo, o PT, no meu modo de ver, ele está, digamos que, tentando aparar as arestas, aparar todas as arestas para poder administrar e exercer, certo, a campanha política que se avizinha, né, assim mais tranquilo, tá? Então, o que acontece é o seguinte, tá? Você na TV, televisão. O vereador Fernando, ele foi eleito com mais de 2.000 votos, tá? E a informação que eu tenho é que ele levou, junto com ele, com a eleição dele, um vereador e mais alguma coisinha na sobra, tá? E, então, é bom que o povo de Votorantim, quer dizer, através da TVV, fique sabendo disso daí, tá? Que o PT quer de volta o mandato. E o senhor acha que demora quanto tempo todo esse processo? Informações, assim, extraoficiais, certo? Aí a gente são, né? O prefeito disse que logo, tá? Ele não especificou prazo. Mas é o prefeito que define? Não é. Ele é o que os advogados dele falaram para ele. Ah, entendi. Tá? Então, quem está entrando com o pedido é o prefeito, não é o PT? Não. Nós não sabemos. Tá. Nós não sabemos. Eu não sei. Tá? Eu acredito até que seja... É o partido, né? É o partido... E o prefeito faz parte do partido. Faz parte do partido, né? Tá. Claro que não ia fazer isso daí Agora, sem a concordância claro que cortar na própria carne às vezes dói, né? Mas, pela legislação, o mandato é do partido e não daquele que venceu as eleições. Correto? Não, na verdade, isso daí é bastante discutível, né? Tem casos que, a maioria dos casos, não perdeu o mandato, porque no recurso sempre permaneceu com o mandato, entendeu? Porque tem uma série de variáveis. O Fernando, na verdade, ele foi muito discriminado dentro do partido, tá? Então, o que acontece? Ele tem as defesas dele. Agora, tá? o Partido dos Trabalhadores, quando é questionado sobre essa discriminação, a pergunta que vem, por que demorou tanto para deixar o partido? Né? Essa era... Não, mas exatamente. O que ele fala para mim é o seguinte, Wellington, se ele tinha pretensão
de ser pré-candidato a prefeito, e tem, porque ele está manifestando essa pretensão cada vez mais consistente, tá? Tem prazo, não adianta. Tá? O caso do SAI, tá? Por que ele votou a favor do SAI? Tá? Por que ele votou a favor do SAI? Porque naquele caso lá, tá? O PT fechou questão. Se ele não vota se ele não vota com o prefeito no projeto do SAI, no outro dia o PT expulsava ele e cassava o mandato dele. E ele perdia o mandato claramente. Por quê? Porque ele foi expulso porque ele contrariou uma ação de fechamento de questão do partido. E nisso daí o PT é um partido rigoroso. Eu não estou questionando se estão certo ou estão errado, entendeu? Ele é assim mesmo, tá? E isso daí existe inúmeros exemplos, né, tá, a nível federal, etc. E tal, tá? Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, nós não estamos questionando o fato de eles pedirem, tá? A gente está simplesmente comunicando à população que o vereador, eventualmente, pode perder o mandato. Tá? Pode perder o mandato. Está se defendendo, os debates vão nos tribunais. Tá? Então... Mas olha, é uma notícia que vem de primeira mão, que realmente acho que isso daí foi debatido hoje à tarde, e nós chegamos à conclusão que a gente devia colocar isso daqui, porque senão a coisa começa a vazar espremidinha, entendeu? Então, na verdade, a gente está dizendo com todas as letras que ele foi acionado, foi notificado, e o advogado dele já recorreu, já protocolou, certo, o recurso. Está em segunda instância agora ou não? Não, primeira. Está em primeira. Vai até agora, terceira. Aí... Ok. A gente espera que fique até o ano passe, que vem, né? Passe depois. É verdade. Se depender da justiça brasileira, né? Mas ele está sendo uma vítima do processo, né? Uma vítima do processo de querer cumprir digamos, a sina dele de ser prefeito, como o pai foi, né? Então, realmente, alguma coisa pode perder. Muito bem, olha só, você que está em casa tinha essa informação que o vereador Fernando pode perder o seu mandato, seu cargo de vereador, em função de ter saído do PT e ido para o DEM, e a vaga, segundo a lei eleitoral, ela é do partido e não da pessoa que venceu as eleições. Luciana, tem Câmara Municipal ainda aí para gente falar? Pois não, eu gostaria só, saber se o Penha sabia dessa informação, como ele é secretário de comunicação. Penha, você quer de volta Sem problema, sem problema, Ayrton. Sem problema. Mas olha, o partido quer de volta a vaga de vereador? Olha, isso, Ayrton, é bastante, vamos dizer assim, para alguns controversas. Para outros, é uma questão polêmica, vamos assim dizer. A situação é polêmica. E na sua opinião? Na minha opinião. Tá? A vaga é do Fernando ou é do partido? O que diz a lei? Que é do partido. Então, ponto final dessa situação. Então, ponto final. Agora, o partido, ele está certo ou ele está errado se ele não buscar aquilo que é de direito dele? Está errado ou está certo? Aí fica com a questão de cada um. Por exemplo, a situação que a gente sempre coloca e traz à tona nos debates, tá? Quando tem a chance de fazer isso. Tem momento que a pessoa é favorável a determinada situação. Tem momento que ela já não é tão favorável assim, ela é quando contrária. Ele convém, né? Tá? Agora, para nós do PT, embora tenha que, às vezes, até cortar na própria pele, mas a gente vai a fundo na questão. E outra, conforme disse o Ademir do Amaral, o Partido dos Trabalhadores, tá? Embora seja um pessoal bem simples, que a gente encontra por aí, estão no dia a dia aí, na cidade, nos bairros, aonde quer que seja, mas é um pessoal de que a gente procura fazer as coisas com uma questão lógica e uma questão de respeito. E procura fazer aquilo que traga o bem comum para a população. Se é certo, nós vamos trabalhar naquilo que é certo. Agora, quem vai decidir? Você acha que ter a vaga de volta é o bem comum da população? Não é a vontade, vamos dizer assim, certo? Não é a vontade pessoal desse ou daquele vereador. Não é a vontade do nosso presidente, não é a vontade do prefeito, não é a vontade de ninguém. Isso é o que diz a lei. E se nós que somos
trabalhadores e que procura fazer com que a lei seja aplicada com justiça, e o grande reclamo que a população tem é de que os vereadores fazem os demandos e não acontece nada. Então, quem vai decidir não é o prefeito, não é o nosso presidente, o Ismael, não é o nosso secretário, quem vai decidir é a justiça. Então, vamos apelar a quem é de direito. Tá? É ele quem vai ter a titularidade de dizer, se der tempo, como disse o Ademir, certo? Se der tempo, vai dizer se fica com esse, fica com ele. Agora, uma outra questão. O Fernando é meu amigo, eu considero o Fernando meu amigo, certo? E algumas coisas que o Fernando coloca, em partes, ele não tem tanta razão assim. O Fernando não foi eleito com a votação própria. Ele não foi eleito com a votação própria dele. O que você quer dizer com isso? Você pode pegar o quociente eleitoral e fazer o cálculo lá. Aqui em Votorantim, não tem o vereador eleito com votação própria, certo? Então, pelo quociente eleitoral do partido? O quociente eleitoral próprio, não tem. Tá? Então, foi eleito com a votação da bancada. Então, vamos... Não, o vereador Fernando teve quantos votos? Ele teve 2098. Isso, tá. Tá, ele foi expressivamente bem votado. Teve alguém que teve mais votos que ele, não? Mas na expressividade da votação dele, ele não teve uma votação própria dele para dizer, não, eu conquistei a minha vaga na Câmara. Entendi. Então, dependeu... Porque para se fazer um vereador, precisa de quantos votos cada partido? É você pegar o coeficiente eleitoral mas menos... no caso do PT, nessa eleição foi quanto? Só para entender o que você está falando. Agora eu não tenho de claro... 5 mil votos, vai? 5.500 votos e o Fernando teve 2 mil. Não tenho claro, porque se eu for falar, eu vou estar falando... Não, mas só para quem está em casa então, entender. Essa é a situação de que há muita controvérsia. E é outra... A gente, como disse o Ademir, tá? Não, o PT contratou os melhores juristas, o melhor bancada. Quer dizer, a gente procura contratar o melhor, que é para não cometer injustiça, certo? E outra, se você vai enfrentar alguma questão, principalmente uma questão polêmica, você vai trabalhar com os profissionais capacitados. Não adianta você trabalhar com pessoas não qualificadas para a situação. Concordo, viu? Assim que age o PT, certo? E outra, quando fala do Marcão, que o Marcão, ele foi procurar, ele está bem assessorado, ele tem uma assessoria bastante grande, porque internamente no PT nós temos ali que fala as correntes, e cada membro do PT ele tem simpatia com essa ou com aquela, ou trabalha com essa ou com a outra, certo? Normalmente nelas tem sempre as pessoas que se atuam a nível nacional e até internacionalmente que estão ligados a eles ali. Então ele não se vê ingênuo na situação. E nessa vaga do Fernando, tá? Assim que houve essa situação do Fernando ter saído, logicamente o partido vai pleitear a vaga. Quem vai estar assumindo o suplente que está ali. A primeira suplente foi a Marilene Nilma, que assumiu na vaga do Toninho. Logo a seguir a Marilene Nilma é o nosso companheiro lá, o Célio Raimundo, o Tora, certo? Que é um grande companheiro que a gente tem aí, certo? É uma pena, tá? A gente ter perdido o Fernando como ele perdeu, tá? Que internamente no partido ele não era tão, não quero fazer críticas maiores aqui, certo? Mas ele não era aquela pessoa que trabalhava tanto pela construção do partido. Porque nós que somos do Partido dos Trabalhadores, trabalhamos pela construção do partido e para que o partido atenda às demandas da população. E nós trabalhamos para a questão da nossa organização interna, tá? É coisas que o Fernando, ele não fazia essa situação no dia a dia, ele cuidava do mandato dele, procurava atender a população, sem problema nenhum, é um direito dele. Agora, com relação à construção partidária, aí ele, em parte, deixava a desejar nesse sentido, que era uma reclamação interna, que a gente mesmo falava para ele da situação aí, não fazendo críticas, foi um ótimo companheiro, meu amigo, certo? Sim. Mas partidariamente, ou se você for falar politicamente, ninguém é perfeito, tá? Então tem-se as falhas e as reclamações vêm, e aí tem que tomar atitude, tem que ter encaminhamento. Penha, e essa atitude foi tomada agora? Agora que a Câmara entra em recesso... Sabendo? Desculpa, Luciano, me perdoe, eu também falo uma coisa e acabo fazendo. Se o Penha estava sabendo dessa notícia que o... Sabia, porque nós fizemos reunião interna para decidir isso. Porque no PT tudo é discutido internamente.
Tá? E Como por eu que já falei demorou aqui. tanto para chegar a essa conclusão, para contratar esses profissionais, para entrar na justiça? E coincidiu que foi agora no recesso parlamentar? Não, não é no recesso parlamentar. Não. Isso já ocorreu. Se você perguntar para ele, essa petição já tem o mês já entendi. de andamento. Então já faz não tempo. foi agora recente. Tá? Entendi. Então, por exemplo, aí vem aquela questão que politicamente você coloca algumas coisas usando um subterfúgio para te favorecer no seu argumento. Tá? Às vezes não se coloca ela clara como ela é. Então, isso, logo que o Fernando saiu, o PT não foi correndo lá pedir a vaga dele. Esperou ver o posicionamento, analisou, mas discutimos internamente e vimos que é viável. E até em respeito à população, nós temos que respeitar a população. Porque quem elegeu o Fernando, ele não elegeu, tudo bem, ele tem teve uma expressiva votação, ele tem muitos votos que é rescaldado do próprio pai dele, porque a campanha dele é Fernando, filho do Zeca Padeiro. Ninguém pode esquecer o que é o Zeca Padeiro aqui em Votorantim. Da mesma forma como estamos discutindo aqui agora, a da Fabiola. Todo mundo sabe quem é a Fabiola aqui em Votorantim, certo? Então, o pessoal tem um saldo de voto aí que já vem de antes, tá? A gente não pode ser ingênuo nesse sentido aí. É diferente de uma outra pessoa que desponta em qualquer situação social aí na cidade e vem para a disputa partidária, tá? Então, esse pessoal já tem já carrega consigo já uma reserva, vamos dizer assim, na votação. Nada contra, que é direito de todo mundo, certo? Mas essa situação aí vem aclarar um pouco aquilo que ocorre nos meios políticos. E nem sempre o pessoal traz as claras, coloca-se e fomenta, apimenta a sua linha de raciocínio, certo? Mas, às vezes, não traz uma informação bem concreta do que é a realidade. Agora, se nós estamos trabalhando pelo bem comum, é trazer, de fato, a informação para o eleitor, para o contribuinte, porque quando você vota para alguém, essa questão da política está mexendo no bolso das pessoas, que são os que contribuem. Tá? Ok. Ô Penha, se o vereador Fernando não anunciasse que é pré-candidato a prefeito e fosse concorrer novamente a vereador, a decisão do partido de entrar com esse processo de ter o mandato seria o mesmo? Olha, na discussão nossa interna, até na minha fala lá, foi nesse sentido aí, tá? De que, de uma forma ou de outra, certo? E era consenso entre nós e do partido, de que não é cassação ao Fernando, é o direito à vaga, de que é um instrumento de trabalho do partido dentro da Câmara Municipal. É nessa linha que nós vemos, tá? E outra, tem diferença de pessoa para pessoa. Tá? Tem diferença de pessoa para pessoa, que cada um tem a sua capacidade, cada um tem a sua aptidão, cada um tem seu ponto de vista, certo? Mas, queira ou não, para o partido é importante. Se o partido aceitou aquelas pessoas para elas saírem fazendo campanha em nome dele, e as pessoas não fizeram campanha em nome próprio, também fizeram a campanha em nome do próprio partido, certo? Então, aquela questão, tem o bônus e também tem o ônus, tá? A gente tem que estar sempre na situação. E na política, é aquela questão de você estar sempre caminhando no fio da navalha, tá? Ou você vai para um lado ou para o outro, mas você tem que tomar partido, não tem como você fugir disso. Você, muito bem. Agora, você que está em casa, poderia dar sua opinião também, ligando e dizendo aqui para nós o que você acha dessa notícia em primeira mão, eu acredito, que eu não vi nenhum outro veículo de comunicação, que o Partido dos Trabalhadores está pedindo o mandato do vereador Fernando, né? E com isso sairia o Fernando e entraria o outro candidato que teve o segundo suplente, na verdade, que a Marilena era a primeira, o segundo suplente. Então, a sua opinião também para nós é muito importante, né? O que você acha disso? O PT está correto em usar a lei e buscar aquilo que lhe pertence ou não? Por favor, ligue e dê a sua opinião. Luciana, tem mais assuntos sobre Câmara Municipal? Tem. Na quarta-feira aconteceu uma sessão